Olá, tudo bem? Eu sou a Úrsula e neste canal eu compartilho a minha jornada pelo universo dos livros, então muito obrigada por visitar o meu cantinho. Já se inscreve, ativa as notificações para não perder novos conteúdos, curte o vídeo logo no início para me ajudar na divulgação, compartilha com os amigos e deixa um comentário aqui embaixo. É através dos comentários que eu fico sabendo a opinião de vocês sobre o vídeo e também dicas de temas para próximos vídeos, além de dicas do que eu posso melhorar. Deixe tudo aqui embaixo, tá? E se for comprar qualquer coisa na Amazon, usa o meu link de associada que fica sempre na descrição do vídeo. Comprando por esse link você me apoia, ajuda o meu trabalho sem gastar nada mais em suas compras, eu ganho uma pequena comissão e é o meu único retorno financeiro produzindo conteúdo por YouTube e por Instagram. E, gente, eu também deixo na descrição dos vídeos os links de compras e a lista de livros citados. Entre parênteses fica a faixa etária, né? A classificação indicativa de cada livro, já que às vezes durante o vídeo eu esqueço, beleza? Então confira na descrição caso você tenha alguma dúvida. Eu quero começar o vídeo pedindo desculpas, eu tô até com um pouco de vergonha, porque semana passada eu prometi 5 vídeos, né? Eu entreguei 3, eu entreguei de segunda, terça e quarta, vídeos novos, porém na quarta-feira eu tive que trabalhar, né, o dia inteiro, não consegui gravar o vídeo de quinta, e quinta-feira eu amanheci extremamente mal, eu tive um ciclo menstrual esse mês extenuante, em questão de dor física, em questão de confusão mental mesmo, eu tive muitas mudanças de humor, foi difícil conviver comigo, até eu não estava querendo vivenciar a minha pele, porque eu estava tendo dias bastante complicados, não sentia vontade de gravar, eu acabei indo para a roça, tendo apoio, convívio de amigos, mas eu não estava sendo uma boa companhia e peço desculpas, né? Principalmente meu esposo, que teve que me aguentar nesses dias e foram dias difíceis. Mas estou aqui. Até ontem, que foi domingo, eu não sabia se eu ia trazer vídeo novo essa semana, porque eu estava completamente sem ideia do que falar, do que gravar. E aí veio a ideia, que é justamente trazer alguns clássicos que mergulham na mente humana dos personagens, né? Na mente dos personagens que estão sendo retratados ali. E são clássicos curtos, que eu pensei que dá para você encaixar aí na sua rotina, clássicos em geral fáceis de ler. Então, eu já trouxe alguns vídeos com essa proposta, né, de trazer clássicos que sejam fáceis de ler. Mas esse aqui tem um ou outro que é um pouquinho mais complicado, que eu vou falar durante o vídeo, mas em geral são clássicos que você consegue incluir aí no final de semana, ler em um dia, porque são curtos. Evitei trazer aqueles clássicos que também tem essa pegada de mergulhar na mente humana, mas que são muito longos. Eu posso trazer um vídeo nesse sentido, mostrando clássicos mais longos, caso vocês queiram, é só comentar aí embaixo, tá? Gente, a minha ideia para esse vídeo veio de um livro em específico que eu já li há um tempo e até hoje não trouxe resenha lá pro Instagram. E é parceria, então tem que trazer alguma coisa para lá. E é Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, e em parceria com Franz Xavier Campos, que são 2 poetas, tá? E esse livro, ele se tornou o livro mais famoso do Maria Rilke, que é um poeta muito renomado, que foi um poeta muito renomado. Porém, esse livro não é de poesia, né? Na verdade, ele eram cartas pessoais que foram sendo trocadas ao longo de alguns anos entre esses 2 poetas. O jovem poeta é o Campos, é o Franz, né? Ele escreve uma carta ao Maria Rilke pedindo conselhos, né, para a sua obra, porque ele é um jovem poeta, né, literalmente, começando a sua carreira, e ele acaba estudando na mesma escola, no mesmo local onde o Rilke estudou. E aí ele tem essa oportunidade de enviar cartas para o Rilke, que, contrariando ali as expectativas do próprio jovem, ele responde às cartas. E são cartas maravilhosas, tá? Eu quase não marquei tanto esse livro, porque são cartas que eu acho que vale muito a pena você ler na totalidade e reler na totalidade. Eu marquei apenas
o número das cartas que mais me tocaram, né? Porque essa edição da Planeta, que é uma edição brochura, mas com uma diagramação incrível, olha aqui, conta com notas de rodapé, conta com notas da tradução, com introdução. A tradução é da Cláudia Dornbusch. É uma edição que conta também com extras, com poemas do Rilke e com as cartas do jovem poeta, que é o Franz, porque tem algumas edições que tem apenas a coletânea de cartas que o Maria Rilke enviou para o Franz. E aqui não, aqui nós temos todas as cartas trocadas e mais alguns extras, então é uma edição que vale a pena ter. Aqui a nota da tradutora, e aqui nós temos o sumário, que conta com alguns extras ao final do livro, né? Então é um livro bastante robusto, tá, gente, nesse sentido. Eu deixei aqui para vocês verem as cartas que eu achei mais interessantes, né? E caso você tenha uma outra edição na sua casa, as que eu mais gostei foram a cartas número 4, a carta número 7 e as cartas 8 e 9. Mas todas as cartas são muito bonitas, porque o autor, contrariando ali, né, todas as expectativas, ele não só responde o Franz, como ele não dá dicas exatas de como ser um bom poeta, se a sua poesia é realmente muito boa. Ele dá dicas de vida, né? E a reflexão dele que ele faz ao longo das cartas é tão introspectiva e tão pessoal e tão calorosa, ao mesmo tempo que é amorosa com e com muita empatia, né? Ele traz muita empatia nas suas cartas e muitos ensinamentos sobre o amor próprio, amor ao outro, sobre se conhecer, sobre traçar o seu caminho com respeito a si mesmo. Então, assim, são frases lindas, palavras muito bonitas. É um livro para reler, que eu provavelmente vou reler. E eu fiquei encantada com cada uma das cartas. Vou ler um trecho que eu acho muito bonito sobre a juventude, né? O Senhor é tão jovem, está tão no início de todo o começo e quero lhe pedir, da melhor forma que consigo, caro Senhor, que tenha paciência diante de todo o não resolvido em seu coração e que tente acarinhar as próprias perguntas como quartos fechados e como livros escritos em uma língua muito diferente. Não pesquise agora em busca de respostas que não lhe podem ser dadas, porque não poderia vivê-las. E trata-se de viver tudo. Viva as suas questões agora. Talvez algum dia, sem perceber, o Senhor estará aos poucos vivendo dentro da resposta. É muito lindo. Tem outras passagens de muita beleza. Recomendo esse livro e espero que tenha te convencido a ler esse que entra na mente humana ali. Agora vem 2 nacionais que eu acho que são muito conhecidos. Um deles é bem conhecido, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui nós temos um homem de meia idade, mais ou menos, que acabou de falecer. O próprio título é um spoiler, né? Já que esse homem, ele falece e começa a rememorar todas as suas vivências desde jovem, de como ele foi um jovem prudente em alguns momentos, de como ele deixou oportunidades passar, deixou de viver coisas por medo ou por preguiça, por N motivos. E aí a gente vai acompanhar essa memória desse homem que está partindo deste mundo, né? Então, nesses minutos em que ele ainda está consciente, mas está ao mesmo tempo morrendo, ele vai rememorar toda a sua vida. É muito interessante a forma como o Machado de Assis faz isso, leve ao mesmo tempo que é pesado, é leve e bem-humorado, né? É um personagem bem-humorado, o Brás Cubas, ele comete algumas coisas muito absurdas e tem situações engraçadas, embaraçosas também. É uma edição muito bela essa que eu recebi da Companhia das Letras, que é a Zahar de bolso, de luxo, e é uma edição assim que eu pretendo ainda reler, mas não agora, porque esse livro eu já reli ele mais de uma vez
Então, mas eu recomendo essa edição, que ela tem muitas notas de rodapé, tem material extra. A apresentação é do Giovanni Martins e o pós-fácio é de Flora Thompson de Bruce. Então ela tem material, tem introdução, tem pós-fácil e é bem interessante, tá, gente? Recomendo. Outro livro que eu pensei durante essa madrugada, porque eu acabei tendo uma insônia, né? Muito ansiosa pelo início da semana, por organizar meu pensamento agora que eu tô conseguindo estar um pouco mais confortável na minha casca, foi Ana Cristina César, Até os Pés, que tem uma reunião de vários poemas. Alguns, gente, parece que são muito curtos, sabe? Parece que ela simplesmente pensou algum sentimento, sentiu algo e escreveu rapidinho. Ele é quase como um diário. A coletânea vai falando sobre relacionamentos, sobre sentimentos, sensações que a autora tem ao longo da sua vida. E é muito interessante. Eu ganhei esse livro, gente, páginas de Euterpe, e eu gostei muito. Alguns poemas eu acho que eu ainda sou um pouco leiga em algumas passagens, porque alguns poemas, quando eram muito curtos, eu me sentia assim, sem saber se eu estava entendendo realmente ou não, mas tem algumas passagens que eu marquei muito. Tem textos extras aqui no final, luvas de pelica. Então, assim, tem muita coisa da autora aqui, muito do particular, dos sentimentos dela. Então, é um livro de poemas que traz um vislumbre de sentimentos da própria autora. Bem interessante também. Aí vem um livro que eu acho um pouquinho mais difícil, talvez não vai agradar a todo mundo. Tem uma resenha aqui no YouTube, que é Passeio ao Farol, da Virginia Woolf. Esse aqui, de todos os livros da minha lista, é o livro que consegue fazer essa imersão dos personagens, né? Consegue entrar na cabeça de todos os personagens do livro, praticamente todos, de forma muito magistral, porque a autora tem esse poder de escrita maravilhoso, que é de descrever o fluxo de consciência, né, o pensamento contínuo dos personagens. Então a gente conhece a mãe, o pai, as crianças, as pessoas ali ao redor. Acho que compensa muito você assistir a resenha, mas é uma família que vai passar ali a época do verão em uma casa de praia ali na beira, perto de um farol, e todo esse passeio e as pessoas que essa família recebe tem muito significado, e o passeio ao farol é um grande evento para as crianças dessa família, porque são 8 filhos. É muito interessante a forma como essas crianças se relacionam com os amigos da família que também estão hospedados ali, como a matriarca traz um conforto para essas crianças, ao mesmo tempo que tenta lidar ali com as rompantes de raiva do marido em alguns momentos, e muita gente pensando ao mesmo tempo. É bem interessante, mas pode ser um pouco desafiador para algumas pessoas, tá? A tradução é de Paulo Henrique Brito e o pós-fácil é de Genilda Azeredo. E eu recebi esse livro aqui, é da Penguin, e eu recebi da Companhia das Letras, tá? E tem a resenha completa aqui no YouTube. Um livro que é do Éric Maria Remarque, que também tem uma resenha muito bacana aqui, é o Nada de Novo no Front. Esse aqui já é um livro que mistura ficção com não ficção, mas conta a história do próprio autor quando ele foi servir na Primeira Guerra Mundial. E eu marquei bastante. É um livro muito visceral e muito triste, porque a gente vai entrar na mente de um jovem que se vê tendo a sua juventude roubada, né? A sua vida roubada, a sua inocência roubada, porque ele vai para a guerra e vai ver coisas horríveis por lá, e ele vai ser modificado de uma forma, aquele ambiente, né, que é irreversível. Então a vida dele é meio que tirada dele, né? As esperanças, a juventude,
as expectativas e até a própria alegria desse homem é retirada pelos horrores da guerra. Guerra desnecessária, guerra que levou muitos jovens. Tem passagens aqui tão belas e tão tristes ao mesmo tempo, que é um livro difícil, tá, gente? Mas aqui é um grande mergulho na mente de um jovem que teve realmente a sua vida roubada para servir a guerra e servir interesses políticos, né, e sociais que não eram necessariamente deles, e perder muitos amigos ao longo dessa jornada. É muito, muito triste, mas muito importante essa leitura. Um livro que eu não trouxe resenha aqui, lamento muito ainda, é O Deserto dos Tártaros. Temos um jovem aqui que é o Drogo, né? Na verdade ele chama Giovanni Drogo, e ele recebe uma missão para ir ao Forte Bastiani. E esse forte, gente, ele fica no deserto dos Tártaros. E ele está localizado em um lugar muito isolado, tem muitas regras. O Drogo chega lá com altas expectativas. Só que aos poucos, toda a jornada de chegar a esse forte é tão extenuante, tão solitária, que ele vai se arrependendo. Porque ele sai da cidade para ir em um lugar muito isolado. E ele vai perder a juventude e as expectativas que ele tinha até de casamento, de sair, de aproveitar a vida. Porque ele vai ficar num forte muito isolado. Aos poucos ele vai conhecendo a dinâmica desse lugar, que era para ser uma passagem rápida de no máximo 2 anos, vai se alongando, né? E aí a gente vai acompanhar as reflexões do Giovanni, que são muitas, tá? Ao longo de toda a história. É uma história bonita por não ter nada excepcional que acontece, mas ao mesmo tempo o excepcional está no cotidiano desse homem que vai viver num lugar muito isolado e vai construir amizades, construir um lar neste lugar, tá, gente? É muito interessante esse livro, é curto, é rápido de ler, não é uma leitura difícil, de linguagem difícil. E é um livro muito, muito tocante. A forma como o autor traz a gente para dentro da mente do Giovanni, e a ambientação é tão bem feita que você se sente no deserto dos Tártaros aqui, sabe? Muito, muito legal esse livro. Recomendadíssimo. E ganhei de páginas de Euterpe também, tá? Por último, Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Esse livro, ele engana, tá? Ele parece que é um livraço enorme e que destoa dos outros, mas é porque é uma edição comemorativa de 80 anos e vocês podem ver que tem bastante suspiro na margem, tem muitas imagens, tem materiais extras, e são 13 capítulos, né? Vidas Secas é um romance que tem essa ideia de ser desconstruído, porque os capítulos podem ser lidos de forma independente. O autor começou a escrever esse livro por um capítulo específico que se chama Baleia, que é uma cachorrinha que vai ser uma personagem muito importante em toda a história. E aí, o que era para ser apenas um conto dessa baleia, ele estendeu para um romance, e cada capítulo vai contar uma parte de algum membro dessa família, que é uma família de retirantes que vive no sertão de forma bastante difícil, né? Bastante seca, sofrendo muito com a seca, com o ambiente hostil e de trabalho e de muita pobreza. Então, é um livro direto ao ponto, rápido de ler. O autor, ele não perde tempo nas descrições, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer com que a gente entre na cabeça dessas pessoas. E é muito, muito bonito, né? Todo o livro tem um prefácio bastante interessante, a gente conhece essa família que é composta pelo Fabiano, pela Sinhá Vitória e por 2 crianças que não têm nome. Além disso, nós temos um papagaio e uma cachorrinha, que é a Baleia. O papagaio, o livro começa com eles ali na seca, fazendo uma travessia em busca de um lugar para ficar e para trabalhar. E o papagaio nessa travessia vai acabar morrendo, né?
Aí as duas crianças não têm nome, então existe ali uma impessoalidade em relação a essas crianças, que podem ser qualquer crianças desse sertão, passando fome, passando necessidade. E tanto o Fabiano como assim, a Vitória, eles têm pouco gesticulação, eles conversam muito pouco, e há essa animalização dos seres humanos, ao mesmo tempo em que a baleia é muito humanizada. Então é uma cachorrinha que chega a ter um capítulo só dela, e em muitos momentos o autor descreve os pensamentos dessa personagem, e é muito interessante isso, né? O ser humano sendo animalizado e o animal sendo humanizado. É um livro com muitas camadas. A narração é impessoal, é terceirizada, né? É indireta, então a gente entra na cabeça de cada uma dessas pessoas de forma indireta, porque é um recurso que o autor utilizou para mostrar que essas pessoas não têm a capacidade de se expressar, né, de conversar, e que por muitas vezes elas sofrem abusos de outros personagens, do governo, de pessoas importantes, porque elas não têm a capacidade de se defender utilizando a fala, né, a expressão verbal. Então é muito interessante esse livro como um todo. É um livro curto, rápido de ler, que você vai conseguir entrar na mente de cada um dos personagens de forma bastante visceral. E é um livro para se reler também. Eu pretendo fazer alguma coisa, tem alguns conteúdos que eu pretendo trazer com Vidas Secas, com outros clássicos que eu li recentemente, e é um livro que mexeu bastante comigo, tá? Tem uns 2 ou 3 capítulos que eu realmente derramei lágrimas, de tão profunda que eram os sentimentos que vinham daqueles personagens. Então eu consegui entrar na mente desses personagens de forma muito intensa. São 7 livros que eu separei. Eu espero que eu tenha conseguido convencer vocês a lerem esses livros. Me conta aqui se já leu um desses, ou quais deles que você já leu. E se você tem indicações para mim de livros que mergulham na mente dos personagens de forma muito visceral. Para finalizar, vou deixar duas menções honrosas, porque são livros que já apareceram em outras listas, que é a Náusea, né, que a gente vai entrar na mente de um homem que está construindo uma biografia de uma pessoa muito importante, e aos poucos ele vai se perdendo em seus pensamentos, e essa angústia que ele sente se transforma em episódios de náusea. É muito interessante a forma como a gente entra aqui. A gente entra na mente desse personagem, e é muito interessante como o autor, que era um filósofo, traz alguns conceitos filosóficos para essa obra, que é curta também, rápida de ler, fácil. Tem ela em outra lista, e eu também já falei muito de Menino de Engenho, que tem todo o ciclo cana-de-açúcar, onde o autor consegue, de forma muito bonita, poética e direta, e ao mesmo tempo bem descritiva, trazer um conteúdo, assim, uma história muito visceral, onde você realmente entra na mente do Carlos e de outros tantos personagens que vão aparecer ao longo do ciclo. E por fim, eu estou lendo um livro que é de não ficção, mas que também a gente entra na mente da personagem, que não é uma personagem, que na verdade foi uma pessoa, uma jovenzinha que viveu, né, que foi a Anne Frank. Esse aqui é o diário dela, então a gente consegue compreender ao cotidiano dela, e se escondendo e tendo que se adaptar àquela guerra e aos horrores, né, que foram feitos aos judeus na época da Segunda Guerra Mundial. É muito triste, porque essa menina, ela vai mostrando as expectativas e esperanças de uma vida, né, de ter uma vida além do que ela é obrigada a ter, né, presa em um bunker, se escondendo para não morrer. E sabendo de como a história dela termina, essas descrições, essas entradas no diário se tornam ainda mais tristes
de acompanhar. Eu comecei de novo, reli tudo de novo e estou avançando. Acho que esse livro finalmente eu vou terminar. Mas é um livro que a gente consegue entrar na mente da Anne e compreender um pouco do que ela sentia vivendo tamanho horror, né? E é muito triste de pensar que hoje, em 2023, os judeus continuam em guerra e continuam vivendo conflitos e não há paz, né? É triste. E eu queria só fazer assim, inserção, não vou falar tanto porque ainda não terminei de ler, mas eu acho que é um livro tão famoso aí, muita gente já leu e agora eu resolvi pegar para concluir realmente até o final de novembro. Então são essas as minhas indicações. Esse é um vídeo para iniciar a semana bem. Eu não vou prometer muitos vídeos essa semana. Tô tentando postar vídeos toda segunda e quinta, pelo menos. Se acontecer de eu realmente conseguir cumprir, trazer um vídeo a mais, bem, se não, compreendam que tem dias que a gente não tá no nosso melhor momento. Eu tô fazendo o que é possível, que eu consigo entregar. Muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. E comenta aí, Anne Frank, caso você tenha assistido. Um grande beijo. Espero que você esteja participando da nossa maratona de Desencalha 2023, nesse novembro. Ainda dá tempo de entrar, fazer sua tibiara. Vamos desencalhar livros aí com mais de um ano na estante até o final do mês. Então participe, entre pro clube da Ursinha também. Todos esses links ficam na descrição do vídeo. Muito, muito obrigada se você assistiu esse vídeo até o final. Até o próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!